Olá, eu sou a Cláudia, aqui é o Equilíbrio com o Tarô. Essa é a última leitura do mês de julho. Eu resolvi fazer um pouco diferente, ao invés dos signos, fazer uma leitura com escolha de cartas. Qual é o objetivo? A gente fazer uma revisão, olhar para o mês de julho para ver o que ficou para trás, o que é melhor deixar e o que olhar para o mês que está chegando. Se você quiser um pouco mais longe, eu acho que para algumas pessoas pode servir até para uma pequena avaliação do semestre. Então veja aí, à medida que as cartas vão saindo, qual faz mais sentido para você. Mas, se você está muito focada nesse momento, olha para o mês de julho, junho, julho e se prepara para encarar o mês de agosto que está chegando. Nessa leitura a gente vai ter 4 cartas, então eu vou mostrar e depois é só você ir na minutagem e escolher a carta e chegar no momento da carta da sua escolha. Eu sempre escolho cartas que eu acho bonita, algumas vezes eu dou significado para elas e outras não. Nesse momento eu só escolhi cartas que eu achei interessante, que elas falem com você pessoalmente e individualmente, tá bom? Seja porque você achou bonita ou porque é uma imagem que faz sentido para você. Mas se você quiser parar um pouco, pensar no seu mês, pensar nas suas dificuldades, nos seus obstáculos, nas suas alegrias e fazer alguma pergunta, esse é o momento, tá? E aí você olha as cartas, se precisar, pausa o vídeo e escolha com calma. Não precisa fazer correndo, né? O vídeo tá aí, faça com tranquilidade. Escolha um momento onde você pode ficar em silêncio, ninguém vai te atrapalhar, tá bom? Então vamos lá. Carta 1. Carta 2. Carta 3. E carta 4. Vou fazer uma tentativa aqui de mexer minha câmera para focar em vocês, ver se ajuda vocês a decidir. Espero que ajude. Ótimo. Então, pare agora, caso você ache necessário. Tirei o seu tempo. Para quem escolheu a primeira carta, vamos lá. Eu pensei numa leitura de 8 cartas e a primeira parte traz um olhar sobre o que passou. A segunda parte, um olhar sobre o que vem, o mês de agosto, que está chegando. Vamos falar aqui então, tirar 4 cartas, que a primeira, dentre essas, a primeira vai falar, sei lá, sobre o seu maior medo ou distração desse período aí que passou. Rolou. A carta da temperança, um arcano maior. Então, onde focar, ao invés de focar nesse medo, virar o seu olhar para onde? 6 de copas. Que experiência, o que do passado aí é para você soltar, deixar ir embora, que não te serve mais. 2, 9 de copas com 7 de ouros. Vamos ver o que isso quer falar pra gente. E o que foi útil, né? Algo de bom. O pendurado. Você abre e fecha a história, o olhar sobre o passado com arcanos maiores, o que me diz que foi um mês importante para você. Talvez aí com decisões, né? Com alguma coisa que aconteceu na sua vida ou coisas que aconteceram no período. O seu maior medo ou distração é uma carta muito boa, que é a carta da temperança. Talvez foi difícil manter-se na linha no sentido de calma, de tranquilidade. O seu medo foi perder o foco, perder a sua paz interior.
Talvez você tenha tido que lutar para manter a tranquilidade necessária para lidar com o que chegou para você nesse período, porque aqui a gente tem duas cartas que falam muito das emoções, e são as emoções que nos tiram desse lugar de paz, de tranquilidade. Então, a sua distração ou o seu medo ficou ao redor do que significa temperança, alinhamento, ter calma, não se render a brigas, né, a discussões desnecessárias, não se render a provocações. Então, isso foi uma coisa que... E aí você coloca aí dentro da sua realidade que foi um ponto de ou atrito ou de um pouco de dificuldade. Então, ao invés de focar nessa talvez ou dificuldade, talvez você tenha perdido a mão, né? Você tenha permitido que a sua temperança fosse embora aí pelo ralo, alguma coisa pode ter te tirado do sério. As cartas estão pedindo para você focar na sua criança interior, nas suas emoções, e essa carta é uma carta muito bonita, que ela é uma carta de criança, uma carta infantil, que fala de pureza, de tranquilidade. Então é importante você focar em também olhar para situações com um pouco mais de tranquilidade, alimentar a alegria da sua criança interior, manter o seu coração em paz, não focar tanto naquilo que você não conseguiu, mas ter um olhar infantil a respeito desse momento da vida, que é assim, mais tranquilo, mais desapegado. Sabe, criança, quando tá brincando, não tá nem aí porque tá acontecendo. Foca nisso, desse mês. Foca nos momentos em que você conseguiu, nos momentos em que você procurou essa paz, essa tranquilidade, e que pelo menos ficou a lição. Eu entendo que é interessante porque são duas cartas muito parecidas, então você pode ter ficado aí num momento do seu emocional ter ficado abalado, dificuldade de manter o seu pensamento, a sua cabeça, o seu coração ali equilibrados. Então, é importante que você, então, tire o olhar do momento, das vezes ou dos momentos em que você não conseguiu, e volte a cultivar a tua criança. Não se esqueça da tua criança, tá? Não deixa a sua criança lá isolada, largada, abandonada. Experiências para você deixar para trás, que passaram, que, ponto, no mínimo a lição foi aprendida, a gente espera, mas também se não foi, deixa para lá. Que tem a ver, de novo, com as suas emoções, e aqui envolve, provavelmente para alguns aqui vai envolver outras pessoas, né? As suas relações que foram aí cruzadas, ou teve um momento de avaliação da tua parte e até talvez um sacrifício por causa das relações, ou você sacrificou alguma coisa, mas teve esse momento de olhar de vale a pena, eu continuo, não continuo. E aqui, se você está falando de um relacionamento amoroso, mas a gente também pode estar falando de amizades, a gente pode estar falando dos relacionamentos em geral, mas basicamente pensa nas suas emoções. E esse momento aí de avaliação e de você olhar e pensar, vale a pena? Vou continuar? Então, isso tudo, esse momento de avaliação, esse momento aí que desse olhar um pouco mais crítico da sua parte, passou. Você provavelmente entendeu, mas também se não entendeu, não é momento mais de se apegar a isso. E o que ficou de bom do que passou, né? Desse momento aí, se você colocou julho ou um pouco mais para trás, o semestre. A energia de um arcano maior, então você abre e fecha essa avaliação com arcanos maiores, que são cartas muito importantes. A experiência que ficou foi de a vida meio ter te colocado de cabeça para baixo, que é a carta do pendurado, e que te obrigou a olhar para algumas situações com um outro olhar, com um olhar diferente. Então, o que ficou foi até
E esse momento desse arcano, ele também traz a vida dar uma parada. As coisas, elas ficam um pouco, elas não andam muito como a gente gostaria que elas andassem. E aqui, aparentemente, são coisas relativas ao seu coração, seus sentimentos. Então, a lição que fica é olhar para as coisas de um modo diferente, avaliar de modo diferente, ficar de ponta cabeça para poder ter um outro olhar e tirar um pouco do nosso olhar viciado, que me parece tem muito a ver com esse seu momento aqui de avaliação, de prestar atenção nos seus relacionamentos, no que você quer, ou no que você queria, o que você não queria dos seus relacionamentos, tá? É isso que fica. Eu percebo que foi a oportunidade de você aprender a ter um novo olhar nos seus sentimentos, nas pessoas que estavam presentes na sua vida. Agosto tá chegando, então o que cultivar? Opa! Cavaleiro de Ouros. O próximo passo na sua vida aí, na sua caminhada. Roda da Fortuna, um arcano maior, hein? Muito bonito. Qual a sua força interna? Dez de espadas. Que bonito, uma leitura bonita, forte, viu? E um conselho do universo, de Deus, do seu anjo da guarda, de quem você achar que está te ajudando e te orientando. Pagem de Ouros. Interessante como você sai de um momento em que julho mexeu muito com as suas emoções e agora em agosto as cartas pedem para você colocar o seu pé no chão, se aterrar. Não é que é para esquecer das emoções, mas me parece que é para sair um pouco do emocional e focar no prático, naquilo que no seu dia a dia, nas coisas referentes ao seu trabalho, à sua saúde, à sua vida. O que cultivar? Uma energia séria e uma vontade de fazer coisas, uma vontade de colocar os seus planos de ação. E me parece que pode ser que as decisões que você tomou lá e essas coisas relativas ao seu coração e o que esse pendurado te permitiu ver, agora é momento de você colocar em prática. Então é bom você cultivar a terra, né? O elemento terra, que é quando a gente de fato bota o pé no chão, não se ilude, a gente faz as coisas baseado em fatos e aqui, acima de tudo, planeja. O Cavaleiro de Ouros, ele é o mais produtivo dos cavaleiros, mas ele faz devagar. Por quê? Porque ele planeja, ele pensa, ele analisa, ele escreve se for necessário, ele olha para o que vale a pena, não vale a pena, não é uma produção desenfreada, não é fazer coisas alucinadamente, mas é firme e forte, entende? Muito bom, então é cultivar isso em você, porque, e acho que é por isso que eu sinto essa energia de você sair um pouco do emocional e colocar os seus pés no chão. Próximo passo é permitir que a vida ande. A roda da fortuna é outro arcano maior, você tem 3 arcanos maiores na sua leitura. De fato deixar o que passou para trás e permitir que a sua vida ande. A roda da fortuna, para mim, ela tem muito a ver com momentos kármicos. Em que sentido? No sentido de que esse momento que está passando, ele é importante, olha para ele, não deixa ele passar. A gente não pode deixar parar a roda da fortuna, perdão, porque às vezes a gente empaca. Como? Quando a gente fica preso em lições, em coisas que a gente se recusa a aprender, a gente se recusa a olhar para a vida e entender o que está acontecendo. Então, o próximo passo é você permitir que a sua vida feche um grande ciclo para você recomeçar uma jornada. E quando eu digo recomeçar uma jornada, é com tudo, com um pacote de alegrias, tristezas, vitórias,
perdas, derrotas, obstáculos, vitórias, de novo, né? Já falei vitórias, mas felicidade, enfim. Mas você está precisando fechar aí um ciclo, tá? A sua força interna foi o que te machucou, o que doeu, o que pegou, lá voltando na história dos seus relacionamentos, algo que machucou, mas acima de tudo também mexeu com a sua cabeça. Isso é força, tá? Não é romantizando o sofrimento de maneira nenhuma, mas a gente precisa aprender com a vida. Então, isso passou na sua vida, por mais clichê que isso possa parecer, mas passou para te dar força. Então, quando você estiver aí, lembra do que isso fez por você positivamente, tá? Essa é a tua força interna. Conselho, novos começos. Pagem de Ouros é uma carta linda de olhar para frente e vislumbrar, pensar em novos planos, em coisas novas que você quer para sua vida e que tem tudo a ver com esse cavaleiro aqui que é para cultivar. Então eu acho que é muito interessante porque a carta pede: cultiva esse pé no chão, passa por esse processo e abra-se para novas coisas na sua vida. Mas, de novo, ainda com o pé no chão. Você tem duas cartas aqui, terra, muito importantes em relação ao fazer, né? E aqui pensa, olha para o que você quer com calma, com cuidado, com carinho, sem querer fazer nada correndo. Me parece aqui que agosto para você não é um mês de abusar da impulsividade, pelo menos no começo. Depois você vai vendo como as coisas se desenrolam. Mas esse primeiro olhar, esse primeiro pé dentro do mês que está chegando é de calma, presta atenção, olha lá para frente, para as coisas que você quer realizar, bota o seu pé no chão, o coração foi cuidado lá atrás, mas a hora de você olhar para as coisas com um olhar de foco. Entre em agosto com foco. E aí me parece aqui que isso é que vai te dar força para levar esse mês bem e encarar os desafios que vêm para todo mundo, né? Não só para você, certo? Fica aqui, tem leituras para o mês de agosto, leituras semanais, tem leituras com escolhas de cartas também com ciganos, preto velhos, enfim, tá sempre aí. Muito obrigada pela sua presença, a gente se vê na próxima leitura. Vamos lá, para quem escolheu a segunda carta. Eu pensei aqui numa avaliação do mês, como eu acho que eu já disse no começo, né? Uma avaliação do mês de julho, mas se você quiser trazer mais para trás, também pensar em junho, no semestre. Veja como as energias vão falando com você e se elas te levam a algum momento mais lá para trás da sua vida. Por hora, vamos olhar para julho e agosto. A primeira parte da leitura, nós vamos ver sobre julho, uma avaliação do mês, e a segunda parte sobre agosto, que está chegando aí, preparando as suas energias para o mês que entra. Então, 4 cartas falando sobre julho. A primeira é sobre seu maior medo, distração, o que mais talvez tenha te atrapalhado aí ou incomodado no mês de julho. 8 de paus. Então, ao invés desse medo, focar em quê? Opa, pulou aqui. Cavaleiro de espadas. Algo que aconteceu, mas é para você, uma energia que é para ficar lá atrás. Esquece. 9 de espadas. E uma experiência que foi útil, que te serve. Uma energia, né? Rainha de paus. Muito interessante. O teu incômodo e o que mais te ajudou estão na mesma área. Tem a ver com paus, com fogo, com as suas vontades. É muito interessante. E onde focar
E o que é para deixar para trás tem a ver com a sua cabeça. Que leitura, assim, muito interessante o jogo aqui das cartas. Qual foi a sua distração maior? Eu vejo isso aqui como distração. Excesso de movimento, comunicação, muita troca. Isso aqui me lembra muito rede social, é WhatsApp, é Instagram, é troca de direct, é falar com as pessoas, é ficar muito tempo recebendo informação, ou em alguma área da sua vida, você precisou conversar com muitas pessoas, receber, decidir muitas coisas ali rapidamente, você talvez não teve tempo, me parece que foi um momento, ou você teve momentos muito movimentados, e isso foi a sua maior distração, né? Foi o que talvez tenha tirado mais o seu foco de coisas importantes, tá? Então, a parte disso, olhar para o quê? Olhar para a sua capacidade de raciocinar, pensar, de ter um pensamento lógico. O cavaleiro de espadas é sobre se mexer, ter atitude em busca de olhar para situações com um olhar crítico. Foca nisso, tá? Quando essas coisas, se essa energia voltar, retoma o seu lugar e a sua habilidade de conseguir se movimentar e não permitir que essas coisas te atordoem, né? Te tirem do seu lugar, te tirem do seu lugar de segurança. O cavaleiro de espadas é sobre uma busca de entender as situações com a cabeça no lugar e até friamente. Essa carta tem muito fogo, então é importante, também o recado dessa carta é quando as coisas estiverem se movimentando demais, é importante que você busque dar essa acalmada, focando o seu pensamento, mas o racional, tá? Aquele olhar focado na situação. E é um movimento, o cavaleiro traz esse movimento, não é ficar esperando acontecer, mas é algo de você de verdade se mexer, porque isso aqui pode ser muito forte, né? Essa troca, esse movimento, e é importante que você se retire desse lugar de comunicação demais, de bagunça, de troca, e você foque a sua cabeça, tá? O que é para deixar lá atrás? Algo que te afetou a cabeça, né? Que tirou o seu sono, que te preocupou, algo que te incomodou ali, aquela coisa, como a gente fala, aquele bichinho parece que ficou ali cutucando, pegando, pode ter tirado o seu sono, pode ter te incomodado durante o dia, impedido você de pensar, e volta lá, por isso que o teu foco é a tua cabeça. Então, essa experiência que te deixou nesse estado, as cartas estão pedindo para você tentar deixar isso lá atrás. Assim que entrar agosto, ficar com o mês que foi embora. Não se apegue, não grude nisso, nem na sensação, nem na preocupação que isso te trouxe e nem na situação em si. É importante que você se desapegue. E o que é uma experiência boa? O que Júlio te trouxe de bom? Rainha de Paus é você saber o que você quer, é você crescer dentro das suas vontades, das suas paixões, você ir atrás. Então, essas situações de alguma forma mexeram nisso, e a gente pode aqui ter pessoas que conseguiram pegar essa energia totalmente, pode ter gente que experimentou de leve, mas se você sentiu algum momento no mês de julho ou nos últimos tempos, força, empoderamento, eu gosto dessa palavra, mas ela tá ficando tão desgastada, porque tem tanta gente que usa ela, né, com deboche, mas é uma palavra perfeita, esse empoderamento de você saber o que você quer, de você ir atrás, mas ainda com teu coração, porque a rainha tem coração, mas é um coração que ferve, porque é um coração com fogo. Então, essa vontade de fazer aquilo que mexe com você, aquilo que te dá paixão, aquilo que você gosta, e tem muito a ver com as suas vontades, maturidade para fazer e ir atrás daquilo que você quer. Perceba, preste atenção onde você sentiu essa energia, isso foi bom, isso foi muito legal para você, tá?
Então vamos olhar aí, agora que julho está acabando, olhando para frente, para agosto, o que cultivar para o mês que está chegando, para você abrir aí com o pé direito. As de espadas, olha que interessante, espadas, pensamento está muito presente na sua leitura. E o próximo passo, né, cultiva, o próximo passo. O mundo, muito bonito. Arcano maior. Qual a sua força interna aí que te fortaleceu? As de copas, duas cartas de as e um conselho. Para onde olhar ou... Opa! 4 de copas. Que interessante. O que cultivar? Renovação do pensamento, renovação de olhar sobre as situações. Cultive o seu pensamento racional. Lembra lá atrás? Aonde focar? As cartas estão pedindo muito que você cuide da sua cabeça, da sua capacidade de raciocínio. Eu estou percebendo aqui que um grande conselho que está aparecendo para você é trabalhar, permitir-se também olhar para situações com novos olhares, permitir uma energia de renovação, mas muito raciocínio lógico, crítico, frio, e aqui também cortante, no sentido de tirar, remover aquilo que não te serve. Cultive, tá? Em agosto, o seu pensamento um pensamento produtivo, um pensamento que te ajude e que te leve para bons lugares. Próximo passo é permitir que ciclos se fechem. A carta do mundo é sobre entender, eu acho que talvez tenha a ver com essa situação aqui de trás que te trouxe preocupação, é entender que as coisas precisam fechar. E a carta do mundo sempre para mim traz a sensação, fechar ciclos sem dor, deixar a vida fluir. Então, é sobre, deixa para trás o que te incomodou, quem ficou, ficou, se falou demais, se agiu errado, chega, tá? Esse é o momento da vida que a vida tá te dando a chance de fechar um grande ciclo para você ir para outro. E esse outro é assim, é uma nova jornada, novas coisas, novas lutas, mas também novas vitórias, é recomeçar, entendeu? Então, é o próximo passo aí com a energia do mês que está chegando. Qual é a sua força interna? A capacidade de renovar o teu coração, a capacidade de permitir que o seu coração se permita novos relacionamentos, permita novas emoções, sentimentos positivos, de também recomeçar. Você tem a carta de asa aqui que é do pensamento e a carta de asa que é do coração e relacionamento. Isso aqui está como sua força. Então eu entendo que você é uma pessoa que tem um coração aberto para o que chega de novo para você. Então encarar o que vier com esse coração aberto é a sua força. Qual é o seu conselho? Se você sentir, essa carta é uma carta negativa. Negativa sim, que é uma carta de busca, de não entender muito, às vezes sentir alguma falta. E o seu conselho é, tá tudo bem, tá bom? Não joga isso para baixo do tapete. Você tem, a tua força tá aqui no seu coração, e essa é uma carta de coração. Então aqui alguma coisa que envolve as suas emoções, os seus sentimentos, você pode estar numa busca, você pode estar em dúvida, eu quero alguma coisa, não significa que você não tenha nada no momento. Talvez um relacionamento você esteja no momento de insatisfação, ou em alguma situação específica você esteja com vontade de sair em busca, sair fisicamente ou emocionalmente, sabe assim, em cabeça, em pensamento, olhar para as coisas de outra forma. Enfim, essa é uma carta de busca, mas é uma busca meio quando a gente sai no escuro. E o conselho é, calma, tá tudo bem. Não precisa sair correndo desesperadamente,
Preste atenção nessa energia ser cultivada, que é o quê? De um raciocínio claro, de olhar para as coisas com entendimento, com uma mente clara. Então, você precisa cultivar. E aí você vai entender essa tua busca aí que está se colocando dentro do seu coração, que pode não. A sensação que eu tenho é que está incerta. Você não sabe muito bem o que você está querendo. Você pode estar perdido, está perdida. Então, o conselho é: não ignore, está lá, cultive, permita que as coisas se fechem, abre o seu coração, cuida da sua cabeça e pouco a pouco você vai entender esse movimento interno, essa necessidade, algo que você está querendo buscar e que você não está sabendo ainda o que é. Mas uma hora você vai saber. Então, não precisa se desesperar, tá bom? Permita olhar para essa falta que você está sentindo, para esse algo aí que você está querendo, mas que ainda não está claro. Mas não ignore, para mim, esse é o grande conselho dessa carta. Certo? Espero que tenha te ajudado, que o seu mês de agosto chegue aí com muita força, com uma mente renovada. Vai lá na playlist, tem várias leituras de agosto logo estão chegando. Enfim, tem bastante coisa diferente. Obrigada pela sua presença, a gente se vê na sua próxima leitura. A leitura agora é para quem escolheu a carta 3. Eu dividi a leitura em 2 partes, 4 cartas para fazer uma avaliação do mês de julho e 4, um olhar para o mês que está chegando. Se você quiser levar essa leitura um pouco mais para trás, junho, o semestre, focaliza, mentaliza e veja se as energias se colocam por lá ou trazem você mais para julho. O meu olhar está sendo em julho para a gente deixar uma leitura mais focada. Perdão. Mas pode ser que as energias se estendam um pouco mais lá para trás, tá bom? Vamos lá. Vamos tirar a primeira carta, que trata do seu maior medo, distração ou incômodo do mês de julho. Opa, já pulou. 3 de espadas. Claramente abrimos com uma carta de um incômodo, de uma dor ou uma tristeza. Onde focar, né? Tudo bem que o mês está passando, mas sair daqui para onde? Pagem de paus. Muito interessante, já falaremos. Uma experiência aí de julho para você, ou uma energia para você deixar lá, tá? Não se apegar. Vou ficar com as 2, tá? 4 de ouros e as de ouros. Vamos entender. E algo que foi útil. Três de paus. Muito bom. Algo que tirou aí o teu olhar, te distraiu ou te deu medo, te incomodou, foi algo que chegou aí no teu coração, mas afetou muito a sua cabeça. Uma dor, uma tristeza, um desapontamento, algo que você descobriu de alguém, algo que meio se desmanchou, mas que pegou o seu coração. Meio que você sentiu, vamos colocar metaforicamente, uma faca no peito, tá? E essa carta, ela fala de algo que nos acontece e que às vezes não é nem tanto a coisa que aconteceu, mas o modo que ela mexeu com a gente e os efeitos que ficaram depois. E talvez você tenha ficado com a cabeça perdida, você perdeu teu foco, você não conseguiu mais pensar direito, ou isso atrapalhou momentaneamente o seu raciocínio, o seu jeito de olhar para as coisas. Então, isso foi algo
que mexeu em algum momento com você. Tira o foco disso e olha para as novas oportunidades na sua vida, para o movimento de você ir em busca do que você deseja, né? Isso te machucou, te fez mal, mas o foco agora é você. Tire o foco da pessoa ou pessoas e da situação que te causou essa dor e traz ela para você. Seja egoísta, eu diria, tá? E aqui é planejamento, o pajem é sobre começar, sobre dar início às coisas que você quer, que você deseja, que você acha que são boas para você e que você quer fazer porque você quer fazer. Ponto. Você não tem que explicar para ninguém. Então tira o foco, tá? Daquela dor e de quem te causou a dor para você. Deixa para trás alguma coisa, alguma experiência que envolveu. Ouros, as duas cartas são de ouros, a gente está falando aqui da vida mesmo, dia a dia material, prática, pode haver com o teu trabalho, com algum projeto, com a sua saúde, mas assim, a gente está falando de praticidade da vida. Você, algo aí, ou surgiu, você teve a oportunidade de fazer, se envolver em algo, começar alguma coisa. Aqui eu até posso colocar talvez até um relacionamento, uma coisa mais pé no chão, por isso que não tem copas aqui e é terra. Mas aqui é começar alguma coisa. Principalmente aqui pode ter um grupo de pessoas, a gente está falando de trabalho, mas você ficou com medo, ficou muito apegado, medo de perder e você se sentiu travado, travada. E ou você não conseguiu, ou a coisa ficou muito devagar, a coisa travou. E as cartas estão pedindo para você deixar isso para trás, tá? Foi experiência. Foi experiência, foi um momento, talvez você não tenha dado conta, talvez o medo tenha batido e tá tudo bem, tá? Mas esquece, deixa para trás, ignora, ficou lá em julho. Enterra isso aí junto com o mês que tá acabando. E se apega à experiência interessante e útil para você, que é em algum momento você sentiu vontade de correr atrás das suas vontades, é isso que você tem que se apegar. E veja bem, essa carta tem muito a ver com aquela que é onde para você, que é o do seu foco. Lembra que eu falei foco em realizar os seus desejos? E aqui alguma experiência é útil para você, porque ela mexeu, ou ela te fez olhar, ou ela te impulsionou a você ir atrás daquilo que você quer. Tá? Então você tem de julho duas cartas que estão falando muito sobre você olhar para você. Você ir em direção aos seus desejos, tá bom? Então é nisso que você tem que se apegar. Essa experiência foi boa. Aqui como experiência, talvez você nem tenha se mexido, mas algo fez você pensar, poxa, mas e se eu fosse atrás? E se eu fizesse isso? Eu não quero fazer aquilo. Talvez essa trava tua aqui, ó, tenha sido porque no momento você percebeu até que você não queria. Não. Talvez você fosse fazer porque todo mundo achava bom, porque no seu trabalho podia dar dinheiro, ou porque parecia uma boa oportunidade, mas talvez no fundo você não quisesse e nesse momento uma luz se acendeu e um olhar sobre o que você quer de verdade. Então não larga disso. Tá? Não larga disso. Vamos ver agosto. O que cultivar aí nesse fim de julho para você entrar em agosto legal? O que cultivar em agosto? Opa, não caiu. Dois de copas. Olha lá, o coração que não estava lá agora apareceu. Próximo passo. Ixi, muitas cartas, vou pegar só uma, tá? Seis de ouros. Sua força interna.
10 de paus. Sua força interna foi uma dor que você passou e te fortaleceu. Seu conselho. Carta da temperança, um arcano maior. Muito bonito. Eu vejo que no segundo semestre, também segundo semestre, né? Mais agosto, você tem uma energia muito de estar com mais pessoas e uma energia de colaboração. Olha que interessante, porque aqui você ficou com medo, talvez porque você estivesse sozinho, sozinha e algo empacou. E aqui, a energia que vem é cultivar boas parcerias, cultivar intimidade com pessoas legais que gostem de você. Então aqui a gente pode estar falando de sim, cultive um amor, busque, abra-se para uma pessoa, mas aquela pessoa legal que vai trazer uma coisa boa para você. Se a gente está falando de trabalho, e eu acho que tem muita gente aqui que vai chegar por causa dessa energia aqui de julho, parcerias legais, pessoas que vão trazer coisas boas para sua vida, porque o próximo passo é troca, e troca no campo material da vida. Então aqui, se a gente está falando de amor, cultive e dê um passo em direção de relacionamentos amorosos em que haja troca, não seja só você dando ou só você recebendo. Trocas com outras pessoas, generosidade. E se a gente está falando do campo de trabalho também, cultive boas parcerias e que te tragam trocas boas e generosas e trocas inteligentes, né? Não é sair distribuindo para qualquer pessoa, mas uma análise, você olhar, não, aquela pessoa tá ali comigo, ela merece esse pique, tá bom? Qual é a tua força? O momento em que você ficou sozinho, sozinha e isso pesou imensamente para você. Você ficou no chão, cansado, sobrecarregado, sem energia, porque estava sozinho, sozinha. Não sei se por sua escolha ou porque ninguém quis te ajudar, mas é interessante que você tenha aqui carta de companhia, colaboração, estar com outras pessoas. E a tua força vem de um momento em que você não teve isso. E eu entendo isso como lição, de não fazer tudo sozinho. Seja no amor, seja no trabalho, não carregar o mundo nas costas. Aqui eu fico com a esperança de que você tenha aprendido a lição, de que você não pode carregar tudo nas suas costas, tá? Você não pode salvar o mundo. Conselho, temperança. Encare agosto que tá chegando, isso é um arcano maior, uma carta muito bonita. Esse mês que tá se abrindo aí com essa coisa das trocas, vá com calma, vá devagar, vá com tranquilidade, pense, analise, não precisa sair fazendo nada loucamente. O conselho é muita temperança, até eu diria que nesse momento aqui fazer as coisas com muita calma, devagar, sem loucura, para respeitar também o seu momento em que você vem ali, lembra lá de atrás daquilo que você quer, dessa dor no seu coração, de algo que te machucou lá atrás e que é para você esquecer e desapegar. Então eu percebo um movimento aí no teu mês que está entrando e é uma energia que está com todo mundo aparentemente. Não é de sair fazendo nada loucamente, mas é de se respeitar, olhar para as situações e deixar a vida fluir com calma. Pelo menos no começo de agosto, tá? Depois você volta e perceba aí nas suas outras leituras que energia que tá com você, tá certo? Obrigada pela sua presença. A gente se vê na sua próxima leitura. Bom, vamos lá para quem escolheu a carta 4. Eu dividi a leitura em duas partes. As 4 primeiras falam do mês de julho, é uma avaliação do mês de julho, e as outras quatro dão um olhar para o agosto aí que está recomeçando. Eu foquei bastante em julho, mas eu acho que pode ter gente que venha com uma energia de querer olhar um pouco mais para trás, junho, talvez alguma coisa do semestre. Veja para qual caminho as cartas te levam. Então,
é importante que faça sentido para você. Então, se alguma carta te levar a uma experiência mais de trás, tá tudo certo. Por mim, tá tudo beleza, tá bom? Então, vamos lá. Qual foi seu maior medo ou distração agora, nesse mês de julho, ou esse tempo aí em que você se colocar? 4 de espadas, cansaço mental. Então, tirar o foco disso, né, dessa energia que ficou com você e focar em quê? Opa. O Hierofante, um arcano maior, muito bonito. Algo para deixar para trás de julho. Para ficar, se desapegar, mandar embora. Carta da Morte, outro arcano maior. Mês interessante. E algo que foi bom, foi útil para você. 2 cartas. 10 de espadas e 3 de ouros. Que interessante. Teve briga, mas foi bom. Teve dor, mas foi bom. Você abre e fecha com uma carta mental, espada, espada, alguma coisa que afetou assim a sua cabeça, o seu jeito de pensar, o seu raciocínio, o seu olhar. Talvez você tenha ficado aí no momento, ai meu Deus, o que é que eu faço? Afetou sua cabeça. Então, o que te distraiu foi alguma situação que se perdurou aí por um tempo e que te cansou, te tirou suas energias, te deixou, sugou e você ficou mentalmente em exaustão ou simplesmente muito cansado, cansada, sem vontade, talvez para algumas pessoas até de sair da cama. Então, isso foi algo que foi um incômodo, uma distração, pode ter te causado medo, né? Meu Deus, como é que eu saio disso? É muito bonito que as cartas estão te pedindo, é para você sair desse lugar, se essa energia ainda te pega um pouco, e olhar para o Hierofante, que é a carta do crescimento pessoal, né? Foca em você, no teu crescimento, e sem glamorizar sofrimento, não é sobre isso, mas o que essa experiência te trouxe de oportunidade para você aprender e dizer, não quero mais fazer isso, eu aprendi com isso, foi assim, foi assado, essa batalha fez isso comigo, aquele momento em que a gente cresce. A carta do Hierofante é aquele autoconhecimento que nos dá poder, nos dá força, nos faz até meio que professores, a gente aprende de tal forma que a gente fica bom naquilo, sabe? Então, entendi esse negócio. E às vezes até nos leva a estudar, a tentar aprender mais sobre alguma coisa para que a gente cresça ainda mais. Então, o foco é nisso. Tira o foco do que te preocupou, da dor, da preocupação e leva ela para o crescimento pessoal que isso pode te trazer como experiência de vida mesmo. Não é, de novo, não é romantizando, ai que lindo que eu sofri. Não, mas já que eu sofri, já que a porcaria aconteceu, como é que eu vou usar isso a meu favor, tá? Algo para se desapegar. Outra carta grande, que é um arcano maior, que é a carta da morte. Se desapegue de algum fim, de alguma coisa que acabou aí na sua vida. Pode ter sido difícil, você pode ter sofrido, pode ter causado dor, pode talvez nem ter sido fácil, mas é importante que você desapegue. Acabou, fechou o ciclo. E as cartas estão pedindo para você se desapegar, cortar essa energia da sua vida, tá? A tua leitura tá bem direta. De todas as cartas, essa daqui, pelo menos até o momento, ela é mais diretona. O que foi útil? Alguma coisa aí te pegou, te machucou, te botou no chão. O 10 de espadas é aquele momento, e claro, tem a ver com essa primeira carta de preocupação, porque a espada e a cabeça é óbvio. Ao mesmo tempo que te deu medo, foi difícil, mas foi útil. Tá vendo? O Hierofante. Então aí, alguma coisa, decepção, tristeza,
metáfora, né? Você levou uma facada nas costas, alguma coisa que te derrubou, mas que te fez enxergar quem está do teu lado, com quem coopera com você, quem gosta de você, quem tá te ajudando e te colocou pôs o teu pé no chão. Então, apesar da dor, da tristeza, da dificuldade, você conseguiu perceber algumas coisas. E é nessa experiência, e é a essa experiência que você tem que se apegar, tá bom? Eu tô percebendo muito aqui uma energia de aprendizado. Todo mundo, né? Isso não é especial para você que chegou aqui, mas tá muito forte aqui a necessidade e de como isso que você passou, principalmente por causa dessa carta do Hierofante, de você entender o aprendizado para que você não passe por isso de novo lá na frente, tá? Para que você não permita que esse tipo de situação volte a acontecer. Ou pelo menos aquilo que você puder fazer para evitar, você faz. O que cultivar nesse finzinho de julho e agosto aí que tá entrando? 8 de ouros. Próximo passo, tá muito ligado ao cultivar. Rainha de copas, que lindo. Eu amo essa carta. Sua força interna. Opa, pulou aqui, eu que soltei demais, tá? Arcano maior, justiça. Que leitura bonita. E o conselho. A lua, outro arcano maior. Uma leitura recheada de arcanos maiores, tá? O que me diz que esse julho, fim de julho, agosto, é um momento muito importante para você. O que cultivar na sua vida? Foco. Ou em uma situação, ou nesse momento em geral, ou na sua vida, está pedindo que você olhe para o que te acontece e aqui na sua vida mesmo, no seu dia a dia, trabalho, na sua rotina. Foco, você ficar em cima, você olhar as coisas bem de perto, não se distrair, não se perder das situações. Aqui também é o que cultivar, talvez um estudo, e lembra que eu falei do Hierofante, que às vezes é estudar a respeito de algo, essas cartas podem estar ligadas. Talvez todas essas situações te levaram deixa eu entender mais, eu quero aprender, eu quero estudar. Essa carta também é sobre isso. Formal ou informalmente, você precisa fazer um doutorado, né, disso que eu tô falando. Pode ser, mas é da busca do conhecimento, de você querer saber mais, aprender sobre você, sobre a situação, olhar as coisas de perto, não jogar nada para baixo do tapete. E aqui é uma carta de muito pé no chão, tá? Que é interessante que a próxima é uma carta de intuição. Então, qual é o próximo passo? Que a primeira carta, isso, é a primeira carta que você tem aqui de coração, que é água, intuição. E, de fato, você está precisando trazer emoção, sentimento, intuição. Então, veja bem, essa carta que é pé no chão, olhar de perto, junto com um olhar intuitivo. Para quem gosta, essa carta ela é inspirada em Iemanjá, né? Que é a mãe das nossas cabeças, ela cuida dos nossos pensamentos, é sobre o inconsciente, é uma carta de amor, de maturidade emocional, mas é de acesso ao mais profundo do nosso ser. Duas cartas muito potentes, água e terra conversam muito, são cartas que são muito boas juntas, tá? Sua força interna é o seu senso de justiça. Você tem dentro de você muito forte. É querer fazer as coisas corretamente. É a vontade de ser justo, justa, tanto com você quanto com os outros. É uma força maravilhosa, né? E isso é muito bonito de você usar na sua vida. Você tá com uma leitura muito potente. É o Hierofante, que é crescimento, que é autoconhecimento poderoso, com um coração e uma vida justa, um pensamento e uma vontade de realizar e fazer as coisas do modo correto. Então, a busca pela justiça.
tá? E o conselho é: virão dúvidas? Virão. Virão inseguranças? Você não vai entender algumas coisas? Tá tudo certo. Mas não permita que essas dúvidas, não saber, não entender, bloqueiem principalmente essa tua caminhada de olhar as coisas mais de perto, acessar a sua intuição. Não fuja da sua lua, não fuja daquilo que está mais escondido, do seu lado mais escuro. Permita que seja colocado luz em coisas que você talvez esteja escondendo a teu respeito de você mesmo. Não estou falando nem dos outros, está escondendo dos outros, está escondendo de você. Então, perdão, é um momento de você se permitir olhar para suas inseguranças, medos, aquilo que te assusta, para você poder crescer. E eu volto. A carta do Hierophante também é sobre isso. É crescimento, maturidade, tá bom? Na vida. Espero que tenha feito sentido para você, que esse momento poderoso, ele se manifeste de fato e que você consiga aí entrar no seu mês de agosto com muita força. Volta para as próximas leituras mensais, tem leituras de Preto Velho, Cigano, tem bastante coisa. Obrigado pela sua presença e a gente se vê.